Oi pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a todos aí que estão com a gente, nos acompanhando. Nós estamos aqui mais uma vez fazendo uma gravação, fazendo um online, fazendo também uma gravação para depois eu jogar nas nossas redes sociais. Por isso eu vou pedir para você, se você puder nos acompanhar lá nas redes sociais, a gente ficaria muito feliz. Isso nos ajuda também a avançar naquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Qualquer coisa é só colocar lá 7K Church que você nos encontra. Amém? Mais um dia aqui que nós estamos juntos aqui com poucas pessoas que estão trabalhando aqui a favor disso que nós estamos preparando. Mais uma vez eu quero falar que infelizmente eu lamento esse tempo nosso aqui, mas em todas as coisas a gente tem que entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você é um daqueles que também amam a Deus, você tem que crer no seu coração que todas as coisas estão cooperando para o bem, para o seu bem, para o bem daquelas coisas que envolvem a sua vida. Sabe, hoje eu queria compartilhar algo que Deus direcionou ao meu coração e que naquilo que eu entendi de percepção, que eu compreendi no Espírito, tem muito a ver, fala muito conosco nesse cenário que nós estamos vivendo hoje, que é um cenário mundial. Hoje o mundo está submetido a uma questão, que essa questão que envolve essa pandemia, esse tal do coronavírus, Covid-19. E aí eu queria começar lendo com você Efésios, o livro de Efésios, está lá no Novo Testamento, Efésios capítulo 5, nós vamos ler a partir do verso 15, Efésios capítulo 15, capítulo 5, a partir do verso 15, está escrito assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Verso 16: remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Sabe, esse texto encaixa assim de uma forma muito precisa nesse momento que nós estamos vivendo. Aqui, o apóstolo está nos direcionando, dizendo para nós aqui, nós temos que compreender que a palavra fala com a gente, mesmo hoje, e ela vai falar amanhã, e ela vai falar depois de amanhã, porque a palavra é viva, ela se renova, a própria palavra diz que ela se renova cada manhã. Então eu quero crer aqui, creio de todo o meu coração que a palavra fala comigo, está falando comigo. E eu creio que ela está dizendo aqui para nós, aqui nesse tempo, que ele fala assim: portanto, vede prudentemente. Sabe, esse vede prudentemente não é simplesmente se atentar ou ver, mas é ver de uma forma totalmente plena, concentrada, direcionada, dando muita atenção, plena atenção naquilo que ele está dizendo aqui. Como andais, vede prudentemente como andais, como vocês estão andando. Essa palavra aqui, como andais, aqui não é o andar literal, simplesmente de um andar, mas é como vocês se portam, como vocês estão vivendo, como vocês estão agindo, como vocês estão reagindo, como é o seu dia a dia, como é a sua vida. Ele fala assim: portanto, vede prudentemente como andais. E ele fala assim: não andais como nécios, e sim como sábios. Eu entendo que algumas palavras que existem na Bíblia, principalmente as Bíblias que têm as suas traduções mais arcaicas, algumas palavras não fazem muito parte hoje do nosso cotidiano. Por exemplo, a palavra nécio. Mas a palavra nécio é de fácil compreensão nesse contexto aqui, sempre vai ser assim, porque a palavra nécio é exatamente o contrário daquilo que ele está dizendo para você ser sábio. O nécio é o contrário do sábio. O que ele está dizendo para nós hoje? Para nós não andarmos como os nécios, aqueles que não são sábios, aqueles que não são prudentes, aqueles que não andam segundo a voz de Deus, a direção de Deus, mas andais como sábios. Nesse tempo, nós estamos sendo orientados a agir, a andar, a viver como pessoas sábias, como sábios. A Bíblia diz para nós, se você entende que você não tem sabedoria, a Bíblia fala lá no livro de Tiago: pede a Deus, porque Ele dá de forma deliberada. Então nesse tempo, se tem algo que você tem que incluir na sua oração, no seu pedido, no seu clamor, Senhor, me dê sabedoria para administrar, para viver, para caminhar nesses dias, para caminhar sempre, Senhor Deus.
Eu preciso da sua sabedoria. Nós demandamos, nesse tempo de agora, toda a sabedoria humana não está servindo para nos suprir, não está dando resposta no dia mau, porque o dia mau, ele não vai vir, ele já está aí, o dia mau estará aí. A Bíblia diz que os dias são maus, e nós temos que responder corretamente, adequadamente ao dia mau, aos dias que são maus. Maus por quê? Não é porque Deus quer o nosso pior, o nosso mal, mas é porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, o mundo pertence a ele, ele está com a administração desse negócio chamado mundo. Eu não quero muito adentrar aqui nessa linha, mas eu quero dizer para nós hoje que nós temos sim que entender que é tempo de viver a sabedoria que Deus tem para nós. Busque a sabedoria, clame pela sabedoria. A sabedoria tem um lugar para ser achada, esse lugar é aqui, a palavra de Deus. Na palavra de Deus nós encontramos a sabedoria. Eu encontro sabedoria também no meu relacionamento com Ele, com o Pai. Buscando pelo Espírito. O Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito Santo habita em nós. Ele habita naqueles que são filhos dele, filhos de Deus. Os filhos de Deus têm um Espírito de Deus habitando em nós. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus nos dirige. Nós temos que buscar a Deus. Será que essa pessoa que mora em você, que é o Espírito Santo, se você o tem habitando em você, será que você tem se relacionado com essa pessoa? Será que você tem conversado com ele, buscado direção nele? Esse tempo, nós precisamos plenamente disso. Sabe, e ele continua dizendo no verso 16 aqui, para que a gente faça isso? Para que a gente precisa caminhar como um sábio? Para remir o tempo, remindo o tempo, porque os dias são maus. Essa aqui é uma orientação da palavra para nós. Nós temos que remir o tempo. E o que significa remir o tempo? Essa palavra remir o tempo também pode ser aproveitar as oportunidades. Poderia também ter sido traduzido assim. Algumas traduções também existe essa forma de tradução que diz assim: aproveite as oportunidades. Remir o tempo é aproveitar as oportunidades, identificar as oportunidades e aproveitá-las. Essa palavra no original, ela demanda, como essa palavra remir, é como se fosse mesmo uma palavra de comprar no mercado, negociar no mercado, se apropriar, aproveite o máximo, aproveitando uma oportunidade de compra. Ou seja, é como se você estivesse aproveitando o máximo a presente oportunidade que Deus está colocando diante de nós. Sabe, aqui ele está dizendo que essa oportunidade aqui, quando tem na palavra no original, tem um prefixo, ek, que empresta o significado de fora a fora, ou seja, totalmente, ou seja, vocês têm que aproveitar totalmente essas oportunidades que Deus tem colocado para nós. Esse tempo de pandemia é uma oportunidade que Deus tem colocado diante de nós. Muitos de nós não temos entendendo isso, mas tem sido também uma oportunidade. Uma oportunidade para aquietar o seu coração, acalmar a sua alma, se relacionar com os seus, identificar prioridades, entender o que é que efetivamente tem valor na sua vida. Aproveitar a oportunidade para se relacionar mais e mais profundamente com seus familiares, dar o testemunho, identificar que nós não temos que viver escondidos, em confinamento pleno, como nós falamos semana passada, nós não temos que viver encavernados, escondidos, com medo, com síndromes, com receios. Não é tempo disso. É tempo de aproveitar as oportunidades. Aproveitar, essa palavra remir também pode ser traduzida como pechinchar. É como se fosse um comprador, uma pessoa experiente na área de compras e de adquirir coisas. Ele identifica oportunidades, vê o tempo favorável no mercado e obtém aquilo, e compra aquilo. Essa palavra no original, é isso que ela está querendo dizer. Para te identificar, aproveitar o melhor tempo, e o tempo é agora. E aproveitar esse tempo de agora e fazer a melhor compra, a melhor aquisição do quê? Daquilo que eu preciso, de quê? Do tempo. Remir o tempo é como se fosse uma mercadoria. Eu preciso remir o tempo, tratar com o tempo, fazer com que o tempo eu possa aproveitar da melhor forma possível. Não caia no erro também de ficar ocioso nesse tempo de pandemia, de que você está um pouco mais recluso. Evite a ociosidade, porque a ociosidade não nos acrescenta nada. Não confunda a ociosidade com descansar. Sim, é tempo de repente de um descanso,
de falar para nossa alma assim: alma, aquieta, 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 aquieta. Mas não ficar ocioso. Buscar em Deus, pelo Espírito dele, o que eu tenho que fazer, como eu tenho que me mover, como eu tenho que agir, com quem que eu tenho que falar, com quem que eu tenho que mandar uma mensagem, para quem eu tenho que ligar, aonde eu tenho que ir, como eu tenho que me mover. Sabe, isso aponta o quão é precioso essa ocasião presente que Deus colocou diante de nós. Se a igreja não entender que essa ocasião que Deus colocou diante de nós é uma oportunidade que Deus está nos dando para expandir o reino dele, para falar dele, para compartilhar dele, para dar testemunho dele, nós vamos perder um tempo muito precioso que Deus está concedendo a nós. Sabe, a ideia aqui desse texto é de que o preço a ser pago são de dores e esforços requeridos para que eu viva piedosamente na presente geração maligna, porque os dias são maus. Então eu identifiquei que esses dias são maus. Então eu tenho que entender que existe um preço que eu preciso pagar, não um preço que Jesus já pagou por mim, não é esse, é um preço de dor, de sofrimento, para que Cristo cresça em mim e eu diminua, para que Ele cresça e eu diminua, porque nós estamos vendo diante de uma geração maligna. É assim que funciona, não porque nós queremos, não porque a gente se alegra com isso, não porque Deus nos colocou no lugar simplesmente para nos deixar deprimidos, entristecidos, não, é porque Deus nos colocou os filhos dele no meio do caos, para trazer solução para o caos. Nós somos portadores pelo Espírito de Deus da solução do caos, a paz em meio à guerra. Nós somos portadores da paz que excede todo entendimento. Deus está nos concedendo essa oportunidade. Essa palavra não quer dizer que a gente para fugir do diabo, para fugir do mundo, para fugir dos homens malignos. Não é isso que ele está dizendo. Não é isso que esse texto quer nos dizer. E nos esconder como fazíamos antigamente, nos escondíamos nos nossos templos, nos nossos santuários, ficávamos longe, não nos misturávamos. Não é isso. Agora é o tempo da manifestação dos filhos de Deus. Sabe, lá em Colossenses capítulo 4, no verso 5, ele fala algo que vai na mesma direção. Lá em Colossenses 4, capítulo 5, fala assim: portai-vos com sabedoria, para que os que estão de fora, aproveitai as oportunidades. Ele fala assim: portai-vos com sabedoria para os que estão de fora. Fora do quê? Não é fora de uma questão geográfica, é fora do reino, fora do contexto de filho de Deus. Se portai com sabedoria com esses e aproveitai as oportunidades com essas pessoas. Para que, quem sabe, de uma certa forma, a gente consiga alcançá-los. Pela graça de Deus, pelo amor de Deus, pela vida de Deus. Quando ele fala aqui para nós no verso 15, que é para a gente se colocar como prudentes, não como necios. Sabe, isso me traz à memória aqui, certa vez Jesus, falando de uma parábola, e essa parábola ele falou lá em Mateus capítulo 25. Em Mateus capítulo 25, ele diz algo em relação ao reino de Deus. E para falar sobre o reino de Deus, ele fala de uma parábola. E essa parábola, ele fala a parábola das 10 virgens. E ele começa lá no verso 1, capítulo 25 de Mateus. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. E ele fala no verso 2, 5 delas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeites nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas do sono e adormeceram. Mas à meia-noite, ouvindo-se um grito: eis o noivo! Saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não,
para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que vendem e comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e eis que estavam apercebidas. Entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde chegou-se às virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Aqui Jesus fala de uma parábola para explicar sobre como que funciona o reino. E ele usa a parábola falando de 10 virgens. 5 eram nécias, mas 5 eram sábias. As sábias tinham guardado sim seu azeite. Eu não quero muito trabalhar nesse texto sobre as simbologias, falar do azeite e não do azeite, da lâmpada. Mas aqui no verso 10 que eu quero chamar a atenção, ele fala assim: saindo elas para comprar as nécias, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. Essa palavra apercebida é a palavra que é estar pronto, preparado, habilitado. Sabe, nesse tempo que Deus tem demandado que a gente se porte como um sábio, nós temos que estar apercebidos, prontos, preparados para essa demanda que está diante de nós. Nós precisamos entender isso. Por quê? Porque a nossa cultura evangélica, a mentalidade evangélica até então que estava prevalecendo, era a mentalidade que reinava no meio gospel. Era uma mentalidade que a gente busca Deus aonde? Busca Deus no culto. Então as pessoas iam até um culto para buscar a Deus. Porque para eles o entendimento era que no culto é o ápice da nossa vida espiritual. É no culto, e é o culto. Mas isso não é uma mentalidade correta, porque nós consideramos que todos aqueles que estão fora dessa questão de culto, desse ambiente litúrgico, os que estão de fora não nos interessam. Mas não é assim que funciona o reino de Deus. Não é dessa forma que Deus funciona. As pessoas vinham aos cultos porque elas tinham uma carência. Não porque Deus é digno, não porque elas o amavam, não porque elas queriam celebrar isso junto com a comunidade, junto com os irmãos, junto com a Assembleia dos Santos, ou para honrar Jesus. As pessoas vinham porque elas precisavam de algo. Essa é a cultura, é a mentalidade que estava prevalecendo no meio evangélico. Deus está destruindo com isso. Praticamente hoje nós não temos mais um culto para Ele. Nosso relacionamento com Deus tem que ser demandado agora de uma forma íntima, pessoal, e que através desse meu relacionamento com Ele eu consiga interagir com os demais. Sabe, no máximo, fora do ambiente litúrgico, o que nós fazíamos? No máximo, aqueles que tinham um pouquinho mais de desejo, fome, de entendimento, eles faziam um devocional. E eu quero dizer para você com muito carinho que eu não gosto muito de devocionais. Porque o devocional coloca Deus dentro de uma rotina das minhas tarefas. Eu tenho tarefas diárias. E eu separo horário para isso, horário para aquilo, é o horário do meu devocional. Deus entra dentro de um momento da minha rotina. Mas Deus não tem que entrar como se fosse uma tarefa do meu dia a cumprir. Agora é a hora de cumprir meu devocional. Sabe, Deus não pode ser tratado dessa forma. Eu vou ao culto para buscar. Eu vou fazer meu devocional para ler, para orar. Deus tem que ser a minha plenitude, o meu todo. A minha vida tem que ser dele. O meu dia tem que ser inteiro com ele. Eu tenho que estar todo instante com ele. E aqui, lógico, que nós não estamos falando de coisas místicas, malucas. Nós estamos falando sobre realidades. Realidades de uma nova criatura. A Bíblia diz que nós somos nova criatura. Essas realidades da nova criatura que nós temos que vivenciar a todo instante. Até mesmo dormindo. A Bíblia diz que Deus acrescenta a nós, enquanto dormimos,
no nosso sono, até nesse momento, porque o nosso espírito ele não dorme. Nós temos que entender que nosso relacionamento com Deus foge desse contexto que nós estávamos encaixados numa questão litúrgica, debaixo de uma teologia. Deus está rompendo com esses baluartes, trazendo a gente para os princípios, para a verdade do Evangelho, para um relacionamento real, genuíno com Ele e com seus filhos, com a comunidade, com a Assembleia dos Santos. Muitas vezes a gente vem buscar a Deus, as pessoas vêm buscar a Deus para resolver pendências suas, para ver se Deus resolve o meu problema, para ver se eu fico mais forte, mais poderoso, quem sabe mais bonito, para sofrer menos. Quem sabe se eu for lá, Deus vai dar uma seguradinha no meu sofrimento. Muitos também acabam vindo porque eles têm medo do inferno. Eu não tenho que buscar a Deus porque eu tenho medo do inferno. Eu tenho que buscar a Deus porque Ele é o Deus que me salvou, que me ama, que me escolheu. Porque eu o amo, não porque eu tenho medo do inferno ou qualquer coisa desse tipo. Sabe o que nós temos que ter um relacionamento com Ele, uma vida de obediência à vontade dEle, da palavra dEle. É uma relação constante, é uma dinâmica plena, é uma dinâmica completa, plena com Ele, um relacionamento com Ele. Por quê? Porque a Bíblia diz que Ele habita em mim, mora em mim. Eu não posso passar momentos tão longos sem me relacionar com aquela pessoa que habita em mim. Sabe, essa mentalidade litúrgica, legalista, Deus está destruindo, quebrando, desfazendo. E eu queria que você agora desse um pulo comigo lá, agora, no livro de Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, a partir do verso 10. Em Filipenses capítulo 4, a partir do verso 10, olha o que está escrito. Aqui é Paulo falando com os filipenses. Ele tinha recebido uma oferta através de Epafrodito. Ele tinha levado uma oferta. E ele estava tratando disso, dessa questão da oferta. E Paulo foi muito sábio. Ele deixou isso no final da carta. E ele quis tratar sobre esse assunto. E ele quis colocar esse assunto no lugar certo, no lugar adequado. Aonde se encaixa esse assunto? As ofertas. Porque isso sim tem um valor, isso sim tem importância sim, mas ele quis colocar a coisa como funciona o reino, como que é que Deus funciona conosco em relação a essas coisas todas. E ele fala: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. E ele está agradecendo aqui, dizendo que, sendo grato porque eles levaram essa oferta até chegar até Paulo. E aí ele continua falando assim: digo isso não por causa da pobreza, não porque eu estava precisando disso, não porque eu estava num estado de escassez, não porque isso veio trazer para mim um sustento. Ele fala assim: não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Verso 12: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E aqui o bordão gospel que muitos gostam. Verso 13: tudo posso naquele que me fortalece. Eu confesso para você que hoje eu não vou falar do tudo posso que me fortalece. Eu não vou tratar do verso 13, porque o verso 13 não faz sentido se nós excluímos o verso 12, o verso 11, o verso 10, o contexto inteiro do livro. O verso 13 só faz sentido se a gente compreende o que Paulo está querendo dizer. E ele está dizendo aqui, com todas as letras, ele fala assim: eu aprendi a viver contente.
eu aprendi a viver contente, em qualquer situação. Ele não estava assim, eu aprendi a ficar contente quando vocês me mandam as ofertas, quando vocês me honram, quando vocês me exaltam. Não, ele estava assim, eu aprendi a ficar contente, a viver contente, não é nem ficar, é viver contente em toda situação. Esse aprendi, essa palavra aprendi no original, que essa palavra no original que foi escrito em grego, ele traz a ideia que já aprendi de uma vez por todas. Ou seja, assim, é que isso já me apropriei, já compreendi, já absorvi, isso faz parte da minha vida. Eu aprendi de uma vez por todas, através da minha experiência, da minha caminhada com Ele, eu aprendi, eu entendi, eu compreendi, eu adquiri. Essa mentalidade minha agora é tão firme, ela está forte, arraigada, ela é inabalável. Eu aprendi e isso não vai mudar mais. Isso faz parte de mim agora. Eu aprendi, eu tomei posse, eu compreendi. O quê? Viver contente. Viver contente. Eu aprendi a viver contente. E contente? O que é essa palavra contente? O que essa palavra quer dizer no original? O que Paulo está querendo dizer aqui? O que a palavra está falando conosco agora, hoje? Essa palavra contente é viver de uma... essa palavra contente, quando eu vivo contente quando estou vivendo nesse estilo de vida de ser contente, é uma resposta que eu dou para circunstâncias externas. As circunstâncias externas tentam tirar-me toda a paz, a alegria, me atormentar, mas o viver contente repele essas situações. Essas situações não conseguem penetrar, não conseguem chegar, não conseguem tomar posse de mim, não conseguem misturar a minha mente, confundir os meus pensamentos, me trazer tormento, perturbação. Essa situação não permite, por quê? Porque como eu aprendi a viver contente, o estar contente, porque eu sou contente, não é porque eu vivo contente, depois eu fico triste. Contente, triste. Não, eu sou contente. E esse contente repele toda situação maligna externa, adversa, contrária. Sabe, essa palavra no original, contente, significa autossuficiente, satisfeito, independente. Independente do quê? Independente do que acontece. Independente do que vier a acontecer. Independente da situação, da circunstância. Eu estou satisfeito, estou pleno. Se eu passar fartura, se eu passar escassez, se eu for honrado ou se eu for humilhado, independente da situação, eu não mudo, nada muda, porque essa situação que é viver pleno em Deus, eu estou satisfeito nele, Ele me satisfez, Ele me satisfaz, eu estou contente, sou contente. E com isso faz com que todas essas situações sejam repelidas da minha vida. Essa situação que nós estamos vivendo hoje, de diferença, de angústia, que nos assolou a sociedade, nós, os que compreendemos, os que caminhamos com Deus, os filhos de Deus, tem que estar nessa situação de contentes. Independente da situação. Eu sou contente. Eu sou satisfeito, autossuficiente. O que eu tenho em mim, não em mim natural, não em mim humano, mas que eu tenho em mim, que é Ele em mim, me traz satisfação. Eu fico contente, me gera contentamento. E esse contentamento expulsa toda situação que se levanta contrária. Essa é uma suficiência interna. Não é por aquilo que eu tenho, que eu pego, não é minha relação de bens, não é com as pessoas que me seguem, não. É uma questão interna. Essa suficiência interna ela é tão válida, ela é válida tanto nos momentos mais difíceis, como nos momentos mais tranquilos de prosperidade temporal. Sabe, Deus está nos conduzindo para isso. Essa suficiência interna que só ocorre aqui, é só nesse texto aqui de Filipenses capítulo 4, verso 11. Essa palavra aqui, nesse sentido, é só aqui que a gente vai encontrar. Que ela se refere aqui, que isso vem através de um poder interno que Cristo gerou em mim. É uma suficiência que é inteiramente produzida por Deus. Só Deus, só Ele pode produzir esse tipo de contentamento.
Nada. Nada mais. Um bom casamento, bons filhos, boa condição econômica, boa relação, boa saúde, boa influência, boa condição social, bem-estar mental, nada consegue alcançar esse nível de contentamento. Somente Deus pode produzir isso em nós. É um estado que faz com que as emoções provocadas pelas circunstâncias externas não tenham permissão de perturbar a minha paz interna. Nada tem permissão para tirar a paz que excede todo entendimento de mim, no qual foi apropriado. Eu aprendi através de me relacionar com Ele, de viver com Ele, de caminhar com Ele, pela palavra dEle, de um relacionamento com Ele em oração, em vida com Ele, eu aprendi esse contentamento, a viver em contentamento, satisfeito. Uau! Deus tem chamado um povo para esse tempo. É uma igreja que está saindo dentro da igreja. É um povo dentro de um povo, com essa mentalidade, a mentalidade correta, de que eu não vou a um culto, eu tenho um relacionamento todo, pleno, diário com Ele. Eu não busco para Ele me satisfazer as minhas necessidades, os meus desejos, tirar os meus sofrimentos. Eu busco porque eu amo, porque eu o adoro. Sabe, esse verso 12 que nós lemos aqui, essa palavra no original, ele fala assim: em tudo e em todas as coisas aprendi o segredo. Algumas traduções até falam sobre isso. Aprendi o segredo. Que segredo é esse? Viver contente. Viver contente porque eu tenho a suficiência em Deus. Deus é o suficiente para mim. Sabe, nesse tempo que nós estamos vivendo, nossas argumentações perderam força, perderam valor, ficaram sem eco, não estão servindo para nos sustentar nos dias maus. Toda argumentação que estava sendo uma argumentação humana, hoje não está servindo para sustentar nos dias maus. Perdeu-se força. Por quê? Porque a nossa alegria não estava nele. A nossa satisfação não era Ele. Nosso contentamento não estava nele. Deus tem mudado nesse tempo corações. Nosso coração precisa ser alcançado por Ele nesse tempo. Nós temos que aproveitar as oportunidades, remir o tempo, agir como sábios, sermos sábios e aprender, para aqueles que ainda não viver, aprender a viver contente. Isso é um desafio? Pode até ser, mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: nesse tempo aqui, somente os filhos têm acesso a isso. Só os filhos de Deus. O homem mais importante, o homem mais poderoso, a pessoa com mais recursos, não consegue alcançar isso. Mas os filhos de Deus podem. Busque a Deus de todo o seu coração. Use esse tempo que você está em casa, que você está mais quieto, que você está mais... você foi tirado do seu contexto cotidiano. Se relacione com Ele, experimente esse tempo e aprenda a viver contente. Sabe, essa é a palavra que Deus tem para nós hoje. O Espírito de Deus, que Ele use essa palavra, ministra o nosso espírito, ministra o seu coração, ministra o teu espírito. O Espírito de Deus ministrar o seu coração, que a palavra que a Bíblia diz que é viva e eficaz, que ela é mais penetrante que uma espada de 2 gumes, capaz de separar alma e espírito, que essa palavra, pelo Espírito, alcance você e você seja pleno da suficiência de Cristo, da suficiência dEle. Que você aprenda a viver com menos, aprenda a viver com mais. Quando você tiver mais, não desbanje, não se equivoque, mas aprenda nesse tempo a viver com menos. Algumas coisas a gente tem observado que eram desnecessárias nas nossas vidas e nós estamos dando tanto valor.
Deus hoje tem transformado as nossas vidas. Que Deus te abençoe, nós amamos vocês. Que você continue firme em oração, ore sem cessar, busca a Deus de todo o seu coração. Esse é o desejo do nosso coração e a nossa oração. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe.